Sandra me visitou na cadeia 3 dias depois do funeral de minha mãe, que faleceu de câncer, para entregar algo que mudaria completamente o rumo da minha vida. Era uma carta, escrita com a caligrafia trêmula de Dona Maria, provavelmente nos seus últimos dias de vida. Quando abri aquela carta e comecei a ler o que estava escrito, nas primeiras palavras que já chorei muito, pois era um pedido sincero de sua mãe para o filho. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. As grades de ferro rangeram como um gemido de alma perdida quando o juiz bateu o martelo pela última vez na minha vida. 16 anos. Esse foi o tempo que recebi por uma sequência de crimes que me transformaram no homem mais odiado da minha própria existência. Gabriel Santos Silva, 34 anos, condenado por roubo qualificado, estelionato, furto e assalto à mão armada a uma agência bancária. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo eu naquele momento, era que aquelas grades de ferro seriam apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas minha vida, mas tocaria centenas de outras almas perdidas como eu estava. Se você está passando por um momento difícil agora, se sente que não há mais saída, precisa ouvir essa história até o final, porque o que aconteceu comigo pode transformar sua vida também. Deixe um like se você acredita que sempre há uma segunda chance na vida. O som metálico da porta da cela se fechando ecoou como um tiro no meu peito. Era março de 2019, e eu acabara de me tornar o detento número 47892 do Complexo Penitenciário de Guarulhos. O cheiro de mofo, suor e desinfetante barato invadiu minhas narinas como uma agressão. As paredes cinzentas pareciam sussurrar histórias de desespero que eu logo descobriria serem muito reais. Minha cela media 3 metros por 2, dividida com outros 3 homens cujos olhares carregavam a mesma revolta que consumia meu coração. Nos primeiros meses, o ódio cresceu dentro de mim como um tumor maligno. Eu passava horas deitado no beliche superior, encarando o teto descascado, planejando minuciosamente minha vingança contra cada pessoa que havia me traído. Ricardo, meu sócio no esquema de cartões clonados, que me entregou para a polícia em troca de redução de pena. Fernanda, minha ex-namorada, que sumiu com todo o dinheiro da nossa conta conjunta no dia da minha prisão. Dr. Maurício, meu advogado, que me cobrou uma fortuna e me defendeu como se fosse um caso perdido desde o início. Cada nome estava gravado na minha mente como cicatrizes em chamas. Eu tinha uma lista mental detalhada. Ricardo seria o primeiro. Eu sabia onde ele morava, conhecia sua rotina, sabia que toda sexta-feira ele ia ao mesmo bar no Brás. Fernanda seria a segunda. Ela havia me bloqueado em todas as redes sociais, mas eu tinha amigos que ainda sabiam de cada passo dela. Dr. Maurício seria mais complicado, mas eu tinha tempo, muito tempo para planejar cada detalhe da minha vingança. As noites na prisão eram o pior momento. O silêncio quebrado apenas pelos sussurros dos outros detentos, tosses, choros abafados e os passos metálicos dos guardas. Eu fechava os olhos e via seus rostos, um por um. Imaginava cada confronto, cada palavra que eu diria, cada segundo de medo que eles sentiriam quando me vissem livre novamente. Esse pensamento venenoso era o que me mantinha vivo, era meu combustível para acordar todo dia naquele lugar maldito. Durante os primeiros 2 anos, participei de 3 rebeliões. Quebrei o nariz de um detento que tentou roubar minha comida. Passei semanas no isolamento por desacato à autoridade. Minha ficha disciplinar era um histórico de pura raiva descontrolada. Os psicólogos da penitenciária tentaram me ajudar, mas eu via todos eles como parte do sistema que havia me destruído. Vocês não entendem nada da minha vida, eu gritava durante as sessões obrigatórias. Vocês moram em casas bonitas, dirigem carros bons, enquanto eu apodreço aqui dentro por causa de pessoas que me traíram. O que me consumia por dentro não era apenas a revolta pelos crimes que cometi, mas sim pela sensação de ter sido abandonado por todos quando mais precisei. Quando fui preso, liguei para dezenas de amigos, parentes distantes, conhecidos de trabalho. As ligações foram diminuindo até que ninguém mais atendia. Era como se Gabriel Santos Silva tivesse simplesmente deixado de existir para o mundo lá fora. Essa solidão se transformou em combustível puro para o ódio que queimava dia e noite no meu peito. Mas havia uma pessoa que nunca deixou de me visitar. Dona Maria, minha mãe, de 68 anos, viúva, aposentada, com a saúde já frágil, pegava 3 ônibus todo domingo para me ver por 40 minutos.
Ela chegava sempre com um sorriso forçado, tentando esconder a tristeza que eu enxergava claramente em seus olhos castanhos. Suas mãos calejadas, que trabalharam tanto para me criar sozinha depois que meu pai nos abandonou, tremiam ligeiramente quando segurava as minhas através da grade de metal. Meu filho, ela dizia com a voz doce que me acalmava desde pequeno, eu sei que você vai sair dessa. Eu sei que meu Gabriel está aí dentro, só precisa encontrar o caminho de volta. Eu ouvia suas palavras, mas meu coração estava blindado pela revolta. Como ela podia ter tanta fé em mim quando eu mesmo havia perdido completamente a esperança em qualquer coisa boa? Dona Maria nunca me julgou pelos crimes que cometi. Nunca perguntou detalhes sobre o assalto ao banco. Nunca questionou as escolhas que me trouxeram até ali. Ela apenas segurava minhas mãos, olhava nos meus olhos e dizia: eu te amo, filho. Sempre vou te amar. Não importa o que você tenha feito. Essas palavras deveriam me confortar, mas na verdade me irritavam profundamente. Como ela podia me amar depois de tudo? Como podia desperdiçar os domingos dela vindo me ver quando eu havia destruído nossa família com minhas escolhas? Era o 3º ano da minha condenação quando percebi que algo estava diferente com ela. Dona Maria sempre foi uma mulher forte, trabalhadora, que criou 2 filhos sozinha vendendo salgados na porta de escola. Mas nas últimas visitas, ela parecia mais frágil, mais cansada. Sua pele estava mais pálida e ela havia perdido peso de forma visível. Quando perguntei se estava tudo bem, ela desconversava. É só cansaço, filho. Idade chega para todos. Mas eu conhecia minha mãe e sabia que havia algo que ela não estava me contando. Foi numa tarde de quinta-feira, 15 de outubro de 2021, que recebi a visita que mudaria completamente o rumo da minha história. O guarda veio até minha cela com uma expressão mais séria que o normal. Gabriel Santos Silva, visita familiar extraordinária. Meu coração disparou. Visitas fora do domingo eram raras e geralmente significavam notícias graves. Caminhei pelo corredor com as pernas trêmulas, tentando preparar minha mente para qualquer coisa. Quando cheguei à sala de visitas, vi minha mãe sentada na cadeira de plástico azul, mais magra do que nunca, usando um lenço na cabeça que não estava lá no último domingo. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Ao me ver, ela tentou sorrir, mas foi o sorriso mais triste que já vi na minha vida. Sentei-me do outro lado da mesa de metal e, pela primeira vez em 3 anos, foi ela quem segurou minhas mãos primeiro. Meu filho, ela começou, e sua voz estava diferente, mais fraca, mais frágil. Eu preciso te contar uma coisa importante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo no peito. Podia sentir o suor frio escorrendo pelas minhas costas. Gabriel, sua mãe está doente. Muito doente. As palavras seguintes vieram como punhaladas. Adenocarcinoma pulmonar avançado. Em linguagem mais simples, um tipo grave de problema nos pulmões que havia se espalhado pelo corpo dela. Os médicos haviam descoberto apenas 3 semanas antes, durante exames de rotina, por causa de uma tosse persistente. O tumor já estava em estágio avançado e ela precisaria começar um tratamento muito agressivo imediatamente. Os médicos disseram que tenho chances, filho. Ela mentiu com um sorriso que não conseguia esconder o medo. Vou começar as sessões de quimioterapia na próxima semana. Vai ser difícil, mas eu sou forte. Sempre fui forte. Ela apertou minhas mãos com mais força, como se quisesse me passar toda a coragem que ainda restava nela. Mas eu precisava te contar pessoalmente. Precisava te ver, te tocar, te falar que, independente do que acontecer, eu te amo mais que tudo na minha vida. Naquele momento, senti como se uma bomba tivesse explodido dentro do meu peito. Toda a raiva, todo o ódio, todos os planos de vingança que eu havia cultivado por 3 anos desapareceram instantaneamente. A única coisa que importava era aquela mulher de 68 anos, pesando menos de 50 quilos, que havia dedicado toda a sua vida para me amar incondicionalmente e que agora estava lutando pela própria vida enquanto eu apodreceria atrás das grades, completamente inútil para ajudá-la. Mãe, foi a única palavra que consegui pronunciar. Minha voz saiu rouca, quebrada, carregada de uma dor que eu não sabia que existia dentro de mim. Mãe, Mas não conseguia completar a frase. Como pedir perdão por ter desperdiçado tantos anos? Como expressar o arrependimento por não estar do lado dela no momento em que mais precisava de mim? Eu sei, filho, eu sei.
Ela levantou uma das mãos e tocou meu rosto através da grade. Seus dedos estavam frios, mas seu toque ainda carregava todo o amor que eu havia rejeitado por tanto tempo. Você não precisa dizer nada. Só precisa ficar bem, se cuidar, para que quando sair daqui, possa viver a vida que eu sempre sonhei para você. Os 40 minutos de visita passaram como se fossem 40 segundos. Quando chegou a hora de ela ir embora, senti um desespero que nunca havia experimentado. Era como se estivesse perdendo a última coisa boa que restava na minha vida. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se na mesa de metal, e me deu o último abraço que receberia dela por muito tempo. Eu volto domingo que vem, se estiver me sentindo bem, ela disse, tentando parecer otimista. E você vai ver, vou vencer essa batalha. Sua mãe é mais forte do que qualquer doença. Ela caminhou em direção à porta, se virou uma última vez, acenou com a mão e sussurrou: "Te amo, meu filho, para sempre." Voltei para minha cela num estado de choque completo. Deitei no meu beliche e, pela primeira vez em 3 anos, chorei. Não foram lágrimas de raiva ou revolta, mas lágrimas de desespero puro. Desespero por não poder estar com ela. Desespero por ter desperdiçado tanto tempo com ódio enquanto ela definhava em silêncio. Desespero por perceber que eu poderia perdê-la para sempre e não haveria mais oportunidade de ser o filho que ela merecia. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto descascado da cela, mas ao invés de planejar vinganças, eu me lembrava de momentos da minha infância com ela. Lembrava de como ela trabalhava até tarde fazendo salgados para garantir que eu e minha irmã Sandra não passássemos necessidade. Lembrava de como ela me esperava acordada quando eu voltava tarde da rua, por mais cansada que estivesse. Lembrava de como ela me defendia quando os vizinhos falavam mal de mim, mesmo sabendo que eu estava no caminho errado. Dona Maria havia dedicado toda a sua vida para nos criar com dignidade, mesmo sem a presença do meu pai. Ela nunca se casou novamente, nunca colocou nenhum homem acima dos filhos. Trabalhou em 2, às vezes 3 empregos para garantir que tivéssemos comida, roupa limpa e educação. E o que eu fiz com todo esse amor? Desperdicei. Escolhi o caminho mais fácil, o caminho errado, e quando as consequências chegaram, ela foi a única que ficou do meu lado. Os domingos seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu esperava ansiosamente pelas visitas dela, mas elas foram ficando cada vez mais raras. Primeiro ela faltou uma semana, depois 2. Quando aparecia, estava visivelmente mais fraca. O lenço na cabeça havia se tornado permanente, seus olhos estavam mais fundos e suas mãos tremiam constantemente. Mas ela ainda insistia em sorrir, ainda tentava me animar com histórias da vizinhança, ainda perguntava sobre minha vida na prisão como se realmente se importasse com cada detalhe. Foi durante uma dessas visitas que ela me falou sobre os efeitos do tratamento. Às vezes fico enjoada, filho. Às vezes não tenho força nem para levantar da cama, mas eu penso em você, penso em Sandra, penso nos netos que ainda vou conhecer e encontro força para continuar. Ela ainda sonhava com um futuro para mim, ainda acreditava que eu poderia construir uma família, ser feliz, mesmo depois de tudo que havia feito. Naquele momento, olhando para aquela mulher guerreira que estava literalmente lutando pela vida por amor aos filhos, eu entendi que o vazio que sempre senti no peito, mesmo quando tinha dinheiro, carros e uma vida aparentemente boa, não era por falta de bens materiais. Era por falta de propósito, por falta de amor verdadeiro, por falta de uma conexão real com algo maior que meu próprio egoísmo. Minha mãe tinha isso. Mesmo doente, mesmo sofrendo, ela irradiava uma paz que eu nunca havia entendido. Mãe? Perguntei numa dessas visitas. Como você consegue ser tão forte? Como consegue sorrir mesmo passando por tudo isso? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para suas próprias mãos, e depois levantou os olhos para os meus. Sabe, filho, eu aprendi uma coisa na vida. A força não vem de dentro da gente, vem de cima. Eu rezo todos os dias. Peço para Deus me dar força para mais um dia e Ele sempre me atende. Era a primeira vez que ela falava abertamente sobre fé comigo. Eu oro por você também, Gabriel. Todo dia, toda noite, peço para Deus te proteger aí dentro e te mostrar o caminho de volta para casa. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Deus, oração, fé, eram conceitos que eu havia rejeitado completamente na minha vida adulta. Eu acreditava apenas no que podia ver e tocar. Dinheiro, poder, prazer imediato.
mas vendo minha mãe enfrentar a situação mais difícil da vida dela com uma serenidade que eu nunca conseguiria ter, comecei a me perguntar se não havia algo que eu estava perdendo. As semanas passaram como uma tortura lenta. As visitas de Dona Maria foram ficando cada vez mais espaçadas, até que ela parou completamente de aparecer. Eu telefonava para minha irmã Sandra toda semana, implorando por notícias. Ela está fazendo o tratamento, Gabriel, Sandra me dizia com a voz cansada. Alguns dias são melhores, outros são piores, mas ela está lutando. Eu podia ouvir nos silêncios de Sandra que a situação era mais grave do que ela queria admitir. Foi numa tarde de quarta-feira, 18 de maio de 2022, que recebi a ligação que eu sabia que chegaria, mas para a qual nunca estaria preparado. A voz de Sandra do outro lado da linha estava quebrada pelo choro. Gabriel, nossa mãe partiu esta manhã. Ela estava dormindo. Foi em paz. O telefone caiu das minhas mãos. O mundo desabou completamente. Dona Maria Santos Silva, 69 anos, havia encerrado sua jornada terrena, deixando para trás 2 filhos, uma neta de 3 anos, e um legado de amor incondicional que eu só conseguia enxergar completamente agora que era tarde demais. A mulher que me ensinou a amarrar os sapatos, que me levava no colo quando eu estava doente, que trabalhava 16 horas por dia para me dar uma vida digna, que nunca desistiu de mim mesmo quando eu desisti de mim mesmo, não estava mais aqui. O que mais doía não era apenas a perda, mas a consciência de que eu havia desperdiçado os últimos anos da vida dela. Enquanto ela definhava em silêncio, eu estava aqui dentro cultivando ódio por pessoas que nem sequer importavam. Enquanto ela lutava sozinha contra uma doença devastadora, eu planejava vinganças mesquinhas. Enquanto ela orava por mim todas as noites, eu a culpava por ainda acreditar em mim. Sandra me visitou 3 dias depois do funeral para entregar algo que mudaria completamente o rumo da minha vida. Era uma carta, escrita com a caligrafia trêmula de Dona Maria, provavelmente nas suas últimas semanas de vida. O envelope amarelado pelo tempo trazia apenas meu nome, para meu filho Gabriel, com todo o meu amor. Quando abri aquela carta, ainda posso lembrar do cheiro de lavanda que sempre acompanhava minha mãe. Eram 3 páginas escritas à mão, e cada palavra estava impregnada de tanto amor que me fazia chorar só de olhar. Com as mãos tremendo como folhas ao vento, desdobrei cuidadosamente aquela carta que carregava as últimas palavras da mulher que me amou incondicionalmente por toda a vida. O papel estava ligeiramente amarelado, e eu podia sentir a textura áspera sob meus dedos. Era como se cada fibra daquele papel guardasse um pedaço do coração da minha mãe. A caligrafia, antes firme e elegante, agora mostrava os sinais da doença que havia consumido suas forças, mas cada letra estava escrita com tanto cuidado que eu podia sentir o amor transbordando de cada palavra. Meu filho querido Gabriel, a carta começava, e imediatamente meus olhos se encheram de lágrimas. Era como ouvir a voz dela sussurrando em meu ouvido. Se você está lendo essa carta, significa que eu já parti para junto do Pai, mas quero que saiba que não há tristeza no meu coração. Vivi uma vida plena, e a maior alegria que tive foi ser sua mãe. Pausei a leitura porque não conseguia enxergar as palavras através das lágrimas. Minha respiração estava descompassada, e sentia como se meu peito fosse explodir de dor. Como ela podia dizer que não havia tristeza em seu coração? Como podia falar em alegria quando eu havia sido a maior decepção da vida dela? Gabriel, meu amor, sei que você está sofrendo agora. Sei que está se culpando por não ter estado aqui comigo nos meus últimos momentos. Mas preciso que entenda uma coisa. Você sempre esteve comigo. Todas as noites eu olhava para a lua e sabia que você estava vendo a mesma lua. E isso me dava uma paz inexplicável. O amor entre mãe e filho não conhece grades, não conhece distância, não conhece tempo. Ela conhecia meu coração melhor do que eu mesmo. Era exatamente isso que eu estava sentindo, uma culpa devastadora por não ter estado ao lado dela quando ela mais precisou. Mas suas palavras começaram a tocar uma parte da minha alma que eu havia enterrado há muito tempo. Filho, durante todos esses anos que você esteve longe, eu nunca parei de orar por você. Não orava apenas para que você saísse da prisão, mas para que você encontrasse a paz que sempre faltou no seu coração. Você sempre foi um menino inquieto, meu amor, sempre procurando algo que pudesse preencher um vazio que nem você mesmo conseguia explicar. Essas palavras me atingiram como um raio. Era verdade. Mesmo quando eu tinha dinheiro, carros, relacionamentos,
sempre sentia que algo estava faltando. Era como se houvesse um buraco no centro do meu ser que eu tentava preencher com conquistas materiais, mas que continuava vazio, faminto, insaciável. Gabriel, o que eu vou te pedir agora é a coisa mais importante que uma mãe pode pedir a um filho. Preciso que você me prometa, pelo amor que sempre tivemos um pelo outro, que vai perdoar todas as pessoas que te magoaram. Perdoe Ricardo, que te traiu. Perdoe Fernanda, que te abandonou. Perdoe seu advogado. Perdoe os policiais, perdoe até mesmo seu pai, que nos abandonou quando você era pequeno. Minha primeira reação foi de revolta. Como ela podia me pedir isso? Como podia esperar que eu perdoasse pessoas que haviam destruído minha vida? Mas continuei lendo, porque sabia que cada palavra daquela carta era um presente sagrado da mulher que havia me dado a vida. Sei que é difícil, meu filho. Sei que a raiva parece mais fácil que o perdão. Mas o ódio é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. Ele não machuca quem te magoou, só machuca você. Durante todos esses anos, eu vi como a raiva estava te consumindo por dentro, e isso partia meu coração porque eu sabia que você havia nascido para ser uma pessoa do bem. Era como se ela estivesse ali na minha frente, falando diretamente comigo. Suas palavras carregavam uma sabedoria que eu nunca havia percebido quando ela estava viva. Como eu fui tão cego para não enxergar a mulher extraordinária que minha mãe era? Gabriel, existe um amor maior que o nosso, maior que qualquer amor humano. É o amor de Jesus Cristo. Eu sei que você sempre rejeitou essas conversas, sei que achava bobagem quando eu falava de fé, mas agora preciso te contar uma coisa. Foi a fé que me sustentou durante toda a minha vida. Foi Jesus que me deu forças para criar você e Sandra sozinha. Foi Ele que me consolou quando seu pai nos abandonou. Foi Ele que me deu paz durante o tratamento da minha doença. Jesus. Era um nome que eu havia escutado milhares de vezes na infância, mas que sempre soou como uma história fictícia para pessoas fracas que precisavam de uma muleta emocional. Mas vendo como minha mãe havia enfrentado as maiores dificuldades da vida com uma serenidade que eu nunca conseguiria ter, comecei a me perguntar se eu estava errado sobre tudo isso. Meu filho, o vazio que você sempre sentiu no coração, mesmo quando tinha tudo, era porque você estava tentando preencher com coisas terrenas algo que só pode ser preenchido pelo amor divino. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Você está cansado, Gabriel. Está oprimido pelo peso dos seus erros, pelo peso do ódio, pelo peso da solidão. Mas existe alguém que pode tirar todo esse peso dos seus ombros. Naquele momento, sozinho na minha cela, segurando aquela carta com as mãos trêmulas, senti algo que nunca havia experimentado. Era como se uma presença suave tivesse entrado no ambiente. O ar parecia mais leve e uma paz inexplicável começou a tomar conta do meu coração. Não era explicável racionalmente, mas era real. Gabriel, meu último pedido como sua mãe é que você dê uma chance para Jesus entrar na sua vida. Não faça isso por mim, faça por você. Abra seu coração para a possibilidade de que existe um amor que pode curar todas as suas feridas, que pode transformar sua raiva em compaixão, que pode dar um propósito real para a sua vida. Quando você sair da prisão, e eu sei que vai sair porque Deus tem planos para você, não volte para o crime. Por favor, pelo amor de Deus, não volte para o que te trouxe até aí. Use sua experiência para ajudar outras pessoas que estão perdidas como você estava. Deus pode transformar até mesmo os maiores erros em instrumentos de bênção. Te amo para todos sempre, meu filho. Estarei esperando por você do outro lado, onde não há mais dor, não há mais lágrimas, não há mais despedidas. Até lá, viva uma vida que honre o sacrifício que Jesus fez por você e que honre todo o amor que sempre tive por você. Com todo o meu amor eterno, mamãe. Terminei de ler a carta e desabei em soluços. Chorei como nunca havia chorado na vida adulta. Não eram lágrimas apenas de tristeza pela perda, mas lágrimas de arrependimento profundo por ter desperdiçado tanto tempo com ódio, lágrimas de gratidão por ter tido uma mãe tão extraordinária e lágrimas de um tipo de esperança que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Guardei a carta como se fosse o tesouro mais precioso do mundo e durante os dias seguintes não conseguia pensar em outra coisa. As palavras dela ecoavam constantemente na minha mente. O vazio que você sempre sentiu no coração era porque você estava tentando preencher com coisas terrenas algo que só pode ser preenchido pelo amor divino. Era verdade.
Mesmo nos meus melhores momentos financeiros, mesmo quando estava com Fernanda e achava que estava apaixonado, mesmo quando tinha amigos ao meu redor, sempre sentia que algo estava faltando. Era como se houvesse uma sede que nada conseguia matar, uma fome que nada conseguia saciar. E agora, pela primeira vez na vida, eu tinha uma pista do que poderia ser. 2 semanas depois de receber a carta, aconteceu algo que eu jamais poderia ter imaginado. Era uma quinta-feira à tarde e eu estava deitado no meu beliche lendo e relendo a carta da minha mãe pela 100ª vez, quando um guarda apareceu na porta da cela. Gabriel Santos Silva, você tem visita. Fiquei confuso. Sandra havia me visitado na semana anterior e não estava esperando mais ninguém. Caminhei pelo corredor me perguntando quem poderia ser. Quando cheguei à sala de visitas, vi um homem que eu nunca havia visto antes. Era um homem negro, de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos, vestindo uma camisa social simples e carregando uma pequena bolsa de couro. Gabriel? Ele perguntou com um sorriso caloroso. Meu nome é Pastor Marcos. Conheci sua mãe, Dona Maria, durante os últimos meses de vida dela. Meu coração disparou. Alguém que conheceu minha mãe nos seus últimos momentos. Pastor? Perguntei, ainda processando a informação. Minha mãe nunca foi religiosa. Quer dizer, ela acreditava em Deus, mas nunca frequentou igreja. Pastor Marcos sorriu com uma expressão de compreensão profunda. Seu engano é comum, Gabriel. Sua mãe pode não ter frequentado uma igreja específica, mas ela tinha uma relação muito real com Jesus. Durante o tratamento no hospital, nós conversamos muitas vezes. Ela me pediu para procurar você depois que ela partisse. Sentei-me na cadeira de plástico, ainda tentando processar essa informação. Ela falou sobre mim? Falou muito. Pastor Marcos respondeu, seus olhos brilhando com uma bondade genuína. Ela me contou sobre seus erros, sobre sua prisão, mas principalmente sobre o amor incondicional que sentia por você. Ela me disse que tinha certeza de que Deus tinha um plano especial para sua vida, mas que você ainda não havia descoberto qual era. Pastor, com todo respeito, eu disse, sentindo a familiar resistência subindo no meu peito, eu não acredito nessas coisas. Já fiz muita coisa errada na vida. Se Deus existe, Ele certamente não quer nada comigo. Pastor Marcos riu suavemente, e não foi uma risada de escárnio, mas de compreensão. Gabriel, você sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem sobre Deus? Elas acham que Ele pensa como nós pensamos. Nós rejeitamos pessoas por causa dos erros que elas cometeram. Deus faz exatamente o contrário. Ele se aproxima justamente de quem mais precisa de amor. Ele abriu sua bolsa de couro e tirou um livro que eu reconheci imediatamente. Uma Bíblia. Mas não era uma Bíblia qualquer. Era pequena, com capa de couro marrom desgastado pelo uso e tinha algumas marcações nas páginas. Esta Bíblia pertenceu à sua mãe, ele disse, estendendo o livro em minha direção. Ela me pediu para entregar a você. Disse que havia marcado algumas passagens que queria que você lesse. Peguei a Bíblia com as mãos trêmulas. Era como receber mais um pedaço da minha mãe. Podia sentir o cheiro de lavanda que sempre a acompanhava impregnado nas páginas. Quando abri o livro, vi várias passagens sublinhadas com caneta azul e pequenas anotações nas margens com a caligrafia dela. Ela também me pediu para te contar sobre um homem chamado Paulo. Pastor Marcos continuou. Você já ouviu falar dele? Vagamente, respondi, folheando as páginas marcadas. Acho que era um apóstolo ou algo assim. Paulo era muito parecido com você, Gabriel. Antes de encontrar Jesus, ele era um homem violento que perseguia cristãos, que achava que estava fazendo a coisa certa quando na verdade estava fazendo o mal. Ele também esteve preso, também perdeu tudo, também achava que não havia mais esperança para ele. Isso chamou minha atenção. Como assim? Paulo achava que conhecia a verdade, mas estava completamente perdido. Até que um dia, Jesus apareceu na vida dele de uma forma tão real, tão poderosa, que transformou completamente quem ele era. O homem que perseguia cristãos se tornou o maior evangelista da história. O homem cheio de ódio se tornou um homem cheio de amor. Pastor Marcos abriu a Bíblia numa página específica. Sua mãe marcou esta passagem aqui. É uma carta que Paulo escreveu quando estava preso, exatamente como você está agora. Ele apontou para o texto sublinhado em azul. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele leu em voz alta. Filipenses 4:13. Paulo escreveu isso de dentro de uma prisão romana, em condições muito piores que as suas. Mas ele havia descoberto uma fonte de força que nenhuma circunstância externa poderia tirar dele.
Olhei para aquelas palavras sublinhadas pela minha mãe e senti algo estranho acontecendo no meu peito. Era como se essas palavras tivessem um peso diferente, uma realidade que eu não conseguia explicar. Gabriel, Pastor Marcos continuou, sua voz carregada de compaixão genuína. Sua mãe me contou que você sempre foi uma pessoa inteligente, determinada, com capacidade de liderança, mas que você usava esses dons para o lado errado. Jesus não quer desperdiçar quem você é. Ele quer transformar quem você é. Mas, pastor, eu disse, sentindo as barreiras que havia construído ao longo dos anos, eu fiz coisas terríveis. Roubei, menti, traí pessoas, destruí famílias com meus golpes. Como Deus pode perdoar alguém como eu? Pastor Marcos sorriu e virou algumas páginas da Bíblia. Deixe-me te mostrar outra passagem que sua mãe marcou. Ele encontrou a página e apontou para um versículo específico. Lucas 23:43. Jesus estava sendo crucificado ao lado de dois criminosos. Um deles zombou dele, mas o outro reconheceu seus próprios erros e pediu perdão. Sabe o que Jesus respondeu? Ele leu lentamente. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Gabriel, esse homem era um criminoso condenado à morte, e mesmo assim, no último minuto da sua vida, Jesus o perdoou completamente. Se ele pode perdoar um criminoso que estava morrendo, você acha que não pode perdoar você? Essas palavras penetraram no meu coração como uma espada. Toda a minha vida eu havia acreditado que existiam pessoas boas e pessoas ruins, e que eu definitivamente estava no lado dos ruins. Mas essa história sugeria algo completamente diferente, que talvez não existisse ninguém tão perdido que não pudesse ser encontrado. Pastor, eu não sei como acreditar nisso, confessei, minha voz saindo mais fraca que o normal. Eu quero acreditar, por causa da minha mãe, mas não sei como. A fé não é algo que você fabrica, Gabriel. É algo que você recebe. É um presente. Tudo o que você precisa fazer é estar disposto a abrir o coração para a possibilidade. Pastor Marcos se inclinou para a frente. Sua mãe me disse que você sempre foi um homem de ação, não de palavras. Então, vou te propor algo prático. Leia essa Bíblia, especialmente as passagens que ela marcou. Leia com o coração aberto, como se estivesse conversando com ela através das páginas. E se eu não sentir nada? E se for só um livro como qualquer outro? Então, pelo menos você vai ter honrado o último pedido da mulher que mais te amou na vida, Pastor Marcos respondeu. Mas, Gabriel, tenho certeza de que você vai sentir algo. Sua mãe tinha uma fé muito forte em relação ao que Deus ia fazer na sua vida. Ficamos conversando por mais meia hora. Pastor Marcos me contou histórias de outras pessoas que haviam encontrado Jesus na prisão, histórias de transformações que pareciam impossíveis. Ele não tentou me pressionar, não tentou me convencer através de argumentos elaborados, simplesmente compartilhou esperança de uma forma tão genuína que era impossível não ser tocado. Quando a visita terminou, voltei para minha cela carregando a Bíblia da minha mãe como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Meus companheiros de cela riram quando me viram com o livro. Gabriel virou crente, disse Rodrigo, um dos detentos mais antigos. Cuidado, galera, ele vai querer nos converter. Mas eu nem liguei para as piadas. Deitei no meu beliche, abri a Bíblia na primeira página marcada por minha mãe e comecei a ler. Era o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela havia escrito uma nota na margem. Para meu filho Gabriel, que sempre foi muito teimoso, mas que tem um coração bom. Ao longo dos dias seguintes, comecei a ler sistematicamente todas as passagens que minha mãe havia marcado. Era como se ela estivesse conversando comigo através daquelas páginas, me mostrando versículos que falavam exatamente sobre a minha situação. Havia passagens sobre perdão, sobre recomeço, sobre transformação, sobre esperança mesmo nas situações mais desesperadoras. Mas foi numa noite de domingo, exatamente 3 semanas depois da visita do pastor Marcos, que algo extraordinário aconteceu. Eu estava lendo sobre a conversão de Paulo em Atos capítulo 9, quando chegou ao versículo 6. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Essas palavras saltaram da página como se tivessem vida própria. Naquele momento, sozinho na minha cela, com os outros detentos dormindo ao meu redor, senti uma presença que era impossível de negar. Não era algo visual, não era algo audível, mas era mais real que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Era como se alguém tivesse entrado no ambiente, alguém que irradiava amor, paz e perdão de uma forma que transcendia qualquer explicação racional.
E então, pela primeira vez na minha vida adulta, eu orei. Não foi uma oração formal, não foi uma oração decorada. Foi a conversa mais honesta que eu já havia tido na vida. Jesus, eu não sei se você realmente existe, mas minha mãe acreditava em você, e ela era a pessoa mais sábia que eu conheci. Se você realmente está aí, se você realmente pode transformar uma vida como a minha, eu preciso de você. Eu cansei de carregar esse ódio, cansei de viver sem propósito, cansei de desperdiçar a vida que minha mãe me deu. Se você pode me perdoar por tudo que eu fiz, se você pode me dar uma segunda chance, eu entrego minha vida para você. No momento em que terminei de falar essas palavras, aconteceu algo que marcou para sempre minha existência. Comecei a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de um tipo de alegria que eu nunca havia sentido. Lágrimas de alívio profundo, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Era como se toda a raiva, todo o ódio, toda a amargura que eu havia carregado por anos tivesse simplesmente desaparecido, substituído por uma paz inexplicável. Chorei por horas naquela noite. Chorei pelos erros que havia cometido, mas agora eram lágrimas de arrependimento genuíno, não de autocomiseração. Chorei pela dor que havia causado às minhas vítimas, às suas famílias, à minha própria família, mas principalmente chorei de gratidão por descobrir que existia perdão mesmo para alguém como eu. Na manhã seguinte, acordei como uma pessoa diferente. Não era uma diferença que outros pudessem ver imediatamente, mas eu sabia que algo fundamental havia mudado no meu coração. O ódio que havia me consumido por anos simplesmente não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma sede de conhecer mais sobre esse Jesus que havia transformado minha vida em uma única noite. Comecei a devorar a Bíblia como nunca havia lido livro nenhum. Lia de manhã, de tarde, de noite. Cada página revelava aspectos de um amor que eu nunca havia imaginado que pudesse existir. Descobri que Jesus não era o que eu pensava. Não era uma figura distante e julgadora, mas alguém que havia escolhido sofrer para que pessoas como eu pudessem ter uma segunda chance. A transformação não passou despercebida pelos outros detentos. Primeiro, eles estranharam quando parei de participar das conversas sobre vingança e violência. Depois, ficaram curiosos quando comecei a mediar conflitos ao invés de criar mais problemas. E, finalmente, alguns começaram a me procurar para conversas sérias sobre suas próprias vidas. Gabriel, o que aconteceu com você, cara? Perguntou Marcelo, um detento que estava cumprindo pena por tráfico. Você era o cara mais revoltado daqui, e agora parece que está em paz com o mundo. Marcelo, respondi, eu descobri que existe um amor maior que qualquer problema que possamos ter. Descobri que não importa o que fizemos no passado, sempre podemos escolher ser diferentes no futuro. Comecei a compartilhar com ele o que havia descoberto e fiquei impressionado com sua receptividade. Em questão de semanas, havia um pequeno grupo de detentos que se reunia comigo todas as noites para estudar a Bíblia. Não éramos muitos, apenas 5 ou 6 homens, mas havia algo poderoso acontecendo. Homens que haviam perdido completamente a esperança estavam redescobrindo que suas vidas tinham valor e propósito. Era incrível ver como a palavra de Deus falava diretamente aos corações daqueles homens. Antônio, que estava preso por assalto, se identificou com a história de Zaqueu, o cobrador de impostos que devolveu tudo o que havia roubado. Carlos, que havia abandonado a família, chorou quando lemos sobre o filho pródigo que voltou para casa. Cada história bíblica encontrava eco na vida real de alguém daquele grupo. Mas a maior transformação estava acontecendo no meu próprio coração. Pela primeira vez na vida, eu entendia qual era meu propósito. Não era acumular dinheiro, não era ter poder sobre outras pessoas, não era satisfazer meus próprios desejos, era amar as pessoas da forma como Jesus me havia amado, incondicionalmente, perdoando completamente, oferecendo sempre uma nova oportunidade. Comecei a escrever cartas para as pessoas que eu havia magoado. Não cartas pedindo favores ou tentando me justificar, mas cartas pedindo perdão genuíno pelo mal que havia causado. Escrevi para comerciantes que eu havia enganado, para funcionários de bancos que eu havia assaltado, para a família de Fernanda pedindo desculpas por ter trazido problemas para suas vidas. A maioria das cartas não teve resposta, e eu entendia perfeitamente. Mas algumas pessoas responderam de forma surpreendente. Dona Carmen, proprietária de uma pequena loja que eu havia furtado anos antes, me escreveu dizendo que me perdoava
e que estava orando para que eu encontrasse o caminho certo. Suas palavras me fizeram chorar de emoção. O tempo na prisão, que antes arrastava como uma tortura lenta, agora passava com propósito. Cada dia era uma oportunidade de crescer espiritualmente, de ajudar outros presos, de me preparar para a vida que eu sabia que Deus tinha planejado para mim do lado de fora daquelas grades. Pastor Marcos voltou a me visitar mensalmente, e nossa amizade cresceu profundamente. Ele se tornou o pai espiritual que eu nunca havia tido, me orientando nos estudos bíblicos, me ajudando a entender conceitos teológicos complexos, mas principalmente me mostrando como viver uma vida cristã prática mesmo num ambiente tão hostil quanto a prisão. Gabriel, ele me disse numa das visitas, sua mãe estava certa sobre você. Deus realmente tem um chamado especial para a sua vida. Você tem o dom de liderança e agora está usando esse dom para o reino de Deus. Continue assim, porque quando você sair daqui, o impacto que vai ter na vida de outras pessoas será extraordinário. Essas palavras plantaram uma semente no meu coração. Comecei a sonhar com o dia em que sairia da prisão, não para voltar ao crime, mas para dedicar minha vida a ajudar pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades que eu havia passado. Imaginava-me ajudando ex-detentos a se reintegrarem na sociedade, mostrando a eles que existia um caminho diferente do crime, oferecendo a eles a mesma esperança que Jesus havia oferecido a mim. Minha irmã Sandra ficou impressionada com a mudança. Gabriel, quando eu olho para você agora, é como se estivesse vendo nosso irmão de infância de volta. Ela me disse numa visita. Aquele menino doce que brincava comigo, que protegia os menores na escola, que sonhava em ser bombeiro para salvar vidas. Esse Gabriel desapareceu por muitos anos, mas agora ele voltou. Suas palavras me fizeram perceber algo profundo. Jesus não havia me transformado em uma pessoa completamente diferente. Ele havia restaurado quem eu realmente era por baixo de todas as camadas de raiva, mágoa e más decisões. Ele havia me devolvido a mim mesmo. Os últimos 2 anos da minha sentença passaram como se fossem 2 meses. Quando você tem um propósito verdadeiro, quando sua vida tem significado real, até mesmo o tempo numa prisão se torna uma oportunidade de crescimento. Eu havia me tornado uma pessoa completamente diferente, não apenas externamente, mas em cada fibra do meu ser. O homem cheio de ódio que havia entrado naquelas grades em 2019 já não existia mais. Em seu lugar estava alguém que havia encontrado a paz que procurou a vida inteira, alguém que finalmente entendia qual era seu verdadeiro propósito na Terra. Mas o que você vai descobrir agora sobre minha saída da prisão e o que aconteceu depois vai te mostrar que quando Jesus transforma uma vida, ele não apenas muda a pessoa, ele usa essa pessoa para transformar centenas de outras vidas. Se você está passando por dificuldades agora, se sente que não há mais esperança, precisa ouvir até o final, porque o que Jesus fez comigo, ele pode fazer com você também. O dia 15 de março de 2024 ficará marcado para sempre na minha memória, como o dia em que nasci novamente para a vida em liberdade. 5 anos, 11 meses e 23 dias depois de ter entrado naquela penitenciária como um homem perdido, eu estava saindo como alguém completamente transformado pela graça de Deus. Mas diferente do que imaginei por anos, não senti raiva ao deixar aquele lugar. Pelo contrário, senti gratidão profunda, porque foi entre aquelas grades que encontrei Jesus. Foi ali que descobri meu verdadeiro propósito. Pastor Marcos estava me esperando do lado de fora, exatamente como havia prometido. Quando me viu saindo pelos portões de ferro, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Gabriel, meu filho, ele disse me abraçando forte. Sua mãe estaria tão orgulhosa de ver o homem em que você se tornou. Aquelas palavras tocaram meu coração de uma forma inexplicável, porque eu sabia que eram verdadeiras. Minha irmã Sandra também estava lá, acompanhada de sua filha pequena, minha sobrinha Isabela, que eu estava conhecendo pessoalmente pela primeira vez. A menina de 4 anos me olhou com curiosidade e perguntou: "Titio, você é o Gabriel que a vovó Maria sempre falava?" Quando respondi que sim, ela sorriu e disse: "A vovó disse que você ia ficar bom e ia ajudar muitas pessoas." Até uma criança podia enxergar a transformação que Jesus havia operado na minha vida. Os primeiros dias de liberdade foram um misto de alegria e adaptação. O mundo havia mudado muito em 5 anos, a tecnologia havia avançado, as pessoas se comportavam de forma diferente. Mas a maior diferença era eu mesmo.
Onde antes eu via oportunidades para tirar vantagem, agora eu via oportunidades para servir. Onde antes eu enxergava pessoas como alvos potenciais, agora eu via filhos de Deus que precisavam de amor e direcionamento. Pastor Marcos me ofereceu um lugar para ficar na casa pastoral até que eu conseguisse me estabilizar. Era um quarto simples, com uma cama, uma escrivaninha e uma estante cheia de livros cristãos. Na parede, havia um quadro com os versículos que haviam marcado minha conversão. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todas as manhãs, ao acordar e ver aquelas palavras, eu me lembrava de que minha força não vinha de mim mesmo, mas do Senhor que havia transformado minha vida. Durante as primeiras semanas, dediquei-me intensamente a buscar trabalho. Mas descobri rapidamente que ter antecedentes criminais torna quase impossível conseguir emprego em empresas convencionais. Recebi dezenas de nãos, muitas vezes antes mesmo de conseguir explicar minha transformação. A frustração poderia ter me levado de volta aos pensamentos negativos, mas agora eu tinha Jesus comigo e sabia que ele tinha um plano perfeito para a minha vida. Gabriel, Pastor Marcos me disse numa noite, depois de mais um dia de procura infrutífera: você já pensou que talvez Deus não queira que você trabalhe para outras pessoas? Talvez Ele queira que você comece algo próprio, algo que possa ajudar pessoas na mesma situação que você enfrentou. Essas palavras plantaram uma semente poderosa no meu coração. Durante as orações daquela noite, pedi a Deus que me mostrasse qual era seu plano para a minha vida profissional. E foi durante uma caminhada no dia seguinte que a resposta veio de forma clara e inesperada. Eu estava passando por um bairro industrial quando vi um ferro velho abandonado com toneladas de material reciclável espalhado pelo terreno. Uma ideia começou a se formar na minha mente. E se eu começasse uma empresa de reciclagem? Seria um negócio honesto, contribuiria para o meio ambiente e, principalmente, poderia oferecer oportunidades de trabalho para pessoas como eu, ex-detentos que enfrentavam dificuldades para se reintegrar na sociedade. Conversei com o pastor Marcos sobre a ideia e ele ficou entusiasmado. Gabriel, isso é perfeito. Você estaria literalmente transformando lixo em algo útil, da mesma forma que Jesus transformou sua vida. Decidimos orar sobre o assunto e buscar direcionamento divino para dar os primeiros passos. A resposta veio através de um membro da igreja do pastor Marcos, o Sr. Roberto, empresário aposentado que ficou comovido com minha história de transformação. Gabriel, ele me disse, após eu compartilhar meu testemunho numa reunião de oração: eu tenho um terreno que está parado há anos. Se você realmente tem essa visão de ajudar ex-detentos, eu gostaria de investir no seu projeto. Em questão de semanas, estava nascendo a Renovação Reciclagem, uma empresa que desde o nome carregava o propósito de dar nova vida tanto aos materiais descartados quanto às pessoas rejeitadas pela sociedade. O Sr. Roberto investiu o capital inicial. Eu contribuí com o conhecimento que havia adquirido sobre administração durante meus anos na prisão estudando, e pastor Marcos forneceu o apoio espiritual e os primeiros contatos com ex-detentos que precisavam de oportunidades. Mas Deus tinha ainda mais surpresas preparadas para minha vida. Foi no terceiro mês de funcionamento da empresa que conheci a pessoa que se tornaria o amor da minha vida de uma forma que só poderia ter sido orquestrada pelo próprio Senhor. Samantha Oliveira Silva tinha 29 anos. Era mãe de um menino de 6 anos, chamado Pedro, e estava cumprindo liberdade condicional por um crime que havia cometido anos antes numa época de desespero financeiro. Quando ela apareceu na porta da empresa procurando trabalho, estava claramente nervosa, com as mãos tremendo e os olhos demonstrando a mesma falta de esperança que eu conhecia tão bem. Eu sei que vocês contratam pessoas como eu, ela disse com a voz baixa, quase sussurrando. Pessoas que fizeram coisas erradas no passado. Havia tanta dor naquelas palavras, tanta vergonha, que meu coração se encheu de compaixão instantaneamente. Samantha, respondi, olhando diretamente nos seus olhos. Aqui não existem pessoas como você. Existem filhos de Deus que cometeram erros, mas que merecem uma segunda chance. Me conte sua história. Ela me contou sobre como havia sido presa por furto qualificado depois de tentar roubar comida para alimentar o filho pequeno. O pai da criança havia desaparecido quando soube da gravidez. Ela havia perdido o emprego, estava prestes a ser despejada e, numa noite de desespero, tomou uma decisão que mudou sua vida para sempre. Havia cumprido 2 anos de prisão e agora estava tentando reconstruir sua vida, mas ninguém queria dar oportunidade para uma ex-detenta.
Você tem experiência com separação de materiais? Perguntei, e ela balançou a cabeça negativamente. Não tem problema. O que importa aqui não é sua experiência técnica, mas sua disposição para recomeçar. Você quer recomeçar, Samantha? Os olhos dela se encheram de lágrimas quando respondeu. É a única coisa que eu quero na vida. Quero ser um exemplo bom para meu filho. Naquele momento, soube que Deus havia trazido ela até minha empresa não apenas para que eu a ajudasse, mas para que ela se tornasse parte da obra que Ele estava fazendo na minha vida. Samantha começou a trabalhar na segunda-feira seguinte e rapidamente se mostrou uma funcionária dedicada e responsável. Mas o que mais me impressionava nela não era sua capacidade de trabalho, era sua forma genuína de se preocupar com as outras pessoas. Ela sempre perguntava como estavam os outros funcionários, sempre oferecia ajuda quando alguém estava passando por dificuldades, sempre tinha uma palavra de encorajamento para quem estava desanimado. Durante as pausas para oração que tínhamos no início de cada dia de trabalho, um momento em que reuníamos todos os funcionários para agradecer a Deus pelas oportunidades e pedir proteção para o dia, Samantha se mostrava profundamente tocada. Nas primeiras semanas, ela apenas escutava em silêncio, mas eu percebia lágrimas em seus olhos quando falávamos sobre perdão, sobre segundas chances, sobre o amor incondicional de Jesus. Foi numa sexta-feira, depois de um mês trabalhando conosco, que Samantha me procurou ao final do expediente. Gabriel, posso conversar com você? Ela perguntou com uma expressão séria. Fomos até minha sala e ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa com as mãos entrelaçadas no colo. Eu quero te agradecer, ela começou. Não apenas pelo trabalho, mas por me tratar como uma pessoa normal. Faz tanto tempo que alguém não olha para mim e vê alguma coisa além dos meus erros. Sua voz estava carregada de emoção. Mas eu preciso te contar algo. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, mas depois que comecei a trabalhar aqui, depois que participei das orações, sinto que algo está mudando no meu coração. Como assim, Samantha? Pela primeira vez na vida, eu sinto esperança de verdade. Não esperança de conseguir dinheiro ou de ter coisas materiais, mas esperança de que posso ser uma pessoa melhor, de que posso ser um exemplo bom para meu filho. Ela pausou e me olhou diretamente nos olhos. Você acha que Jesus pode me perdoar também? Você acha que ele pode transformar minha vida como transformou a sua? Naquele momento, senti uma alegria inexplicável tomando conta do meu coração. Era como se Jesus estivesse me usando para alcançar o coração de Samantha, da mesma forma que havia usado o pastor Marcos para alcançar o meu coração. Samantha, Jesus não apenas pode te perdoar, ele quer te perdoar. Ele morreu na cruz exatamente por pessoas como nós, que cometemos erros e precisamos de uma segunda chance. Conversamos por mais de 1 hora sobre fé, sobre perdão, sobre transformação. E naquela mesma noite, Samantha entregou sua vida para Jesus numa oração simples, mas profundamente sincera. Ver aquela mulher forte e guerreira se quebrantar diante da cruz de Cristo foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida cristã. Mas Deus tinha ainda mais planos para a nossa história. Ao longo dos meses seguintes, enquanto trabalhávamos lado a lado na empresa, desenvolveu-se entre nós uma amizade profunda baseada em valores cristãos, respeito mútuo e admiração genuína. Samantha se mostrava uma mulher de caráter excepcional, uma mãe dedicada, uma funcionária exemplar e, depois de sua conversão, uma cristã comprometida com seu crescimento espiritual. Foi num domingo, depois de um culto na igreja onde pastor Marcos havia pregado sobre família e propósito divino, que percebi que meus sentimentos por Samantha haviam se transformado em algo muito mais profundo que amizade. Mas eu sabia que precisava ser cuidadoso. Ela era minha funcionária, era uma pessoa que estava reconstruindo sua vida, era mãe de uma criança. Qualquer passo precipitado poderia prejudicar não apenas nossa amizade, mas também seu processo de restauração. Conversei com o pastor Marcos sobre meus sentimentos, e ele me deu um conselho sábio. Gabriel, se isso realmente vem de Deus, ele vai abrir os caminhos de forma natural. Não force nada, não pressione nada. Continue sendo o homem íntegro que você se tornou. Continue tratando-a com respeito e carinho e deixe Deus cuidar do resto. Segui esse conselho religiosamente. Continuei tratando Samantha com o mesmo respeito e consideração de sempre, mas comecei a prestar mais atenção em pequenos gestos que demonstrassem se ela também estava desenvolvendo sentimentos por mim. E aos poucos, comecei a perceber sinais. Um sorriso mais demorado quando nossos olhos se encontravam,
uma preocupação especial quando eu estava enfrentando alguma dificuldade na empresa, comentários sobre como Deus havia usado nossa amizade para transformar sua vida. Foi no Natal de 2024, durante a festa de confraternização da empresa, que tudo mudou. Havíamos organizado uma celebração simples, mas significativa para todos os funcionários e suas famílias. Pedro, o filho de Samantha, estava brincando com as outras crianças no pátio da empresa, e ela estava me ajudando a organizar a distribuição dos presentes que havíamos comprado para cada família. Gabriel. Ela me disse enquanto arrumávamos os últimos pacotes. Eu quero te agradecer por mais um ano de vida nova. Quando cheguei aqui, eu estava completamente perdida. Não tinha esperança, não tinha perspectiva, não tinha nem força para continuar. Ela pausou e me olhou com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Você me deu muito mais que um emprego. Você me apresentou a Jesus, me devolveu a dignidade, me mostrou que eu posso ser uma pessoa melhor. Samantha, respondi, sentindo que era o momento certo para ser completamente honesto. Você também transformou minha vida de uma forma que não consigo explicar. Você me ensinou que Deus pode usar nossas feridas para curar as feridas de outras pessoas. Você me mostrou que o amor pode nascer da forma mais pura quando duas pessoas se encontram no caminho da restauração. Nossos olhos se encontraram, e naquele momento soubemos que Deus havia escrito uma história de amor única para nós. Não era uma paixão baseada em atração física ou conveniência, mas um amor verdadeiro baseado em valores compartilhados, em experiências similares de transformação, em propósito conjunto de servir a Deus e ajudar outras pessoas. Começamos a namorar oficialmente em janeiro de 2025, com a bênção completa de Pastor Marcos e do Sr. Roberto, que havia se tornado uma figura paterna para ambos. Nosso relacionamento era diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado antes. Era baseado em oração, em estudo bíblico conjunto, em conversas profundas sobre nossos sonhos de continuar ajudando pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades que nós havíamos enfrentado. Pedro, o filho de Samantha, me aceitou de forma surpreendente. Tio Gabriel, ele me disse numa tarde quando estava me ajudando a organizar materiais recicláveis, minha mãe disse que você conhece Jesus pessoalmente. É verdade? Quando expliquei a ele, de forma simples, como Jesus havia transformado minha vida, seus olhos brilharam de curiosidade e admiração. Eu quero conhecer Jesus também, ele disse com a sinceridade típica das crianças. Ensinar Pedro sobre Jesus se tornou uma das maiores alegrias da minha vida. Ver aquele menino inteligente e carinhoso fazendo perguntas sobre Deus, orando com fervor genuíno, cantando hinos cristãos, me fazia entender que Deus estava me permitindo ser não apenas um padrasto, mas um instrumento para plantar sementes de fé no coração de uma nova geração. Em junho de 2025, pedi Samantha em casamento numa cerimônia simples, mas profundamente significativa. Fizemos o pedido no mesmo local onde ela havia se convertido a Jesus, na sala de oração da nossa empresa. Pastor Marcos estava presente, assim como todos os funcionários da empresa, que haviam se tornado uma família verdadeira para nós. Samantha, eu disse, ajoelhado diante dela com um anel simples, mas comprado com dinheiro honesto, você quer construir comigo uma família baseada no amor de Cristo, uma família que sirva a Deus e que seja um testemunho do poder transformador do Senhor? Quando ela disse sim, através de lágrimas de alegria, senti que minha mãe estava sorrindo do céu, vendo o filho que ela havia criado finalmente encontrando a felicidade verdadeira. Casamos no dia 15 de setembro de 2025, numa cerimônia evangélica simples, mas emocionante. Pastor Marcos nos abençoou e eu me senti como o homem mais realizado do mundo, não por ter conseguido riqueza material, mas por ter encontrado um propósito eterno para minha vida. Durante os votos matrimoniais, prometi a Samantha que seríamos uma família que honraria a Deus, que ajudaria outras pessoas e que criaria Pedro nos caminhos do Senhor. A empresa Renovação Reciclagem cresceu muito além das nossas expectativas iniciais. Em 2 anos de funcionamento, já havia gerado emprego direto para mais de 40 ex-detentos e emprego indireto para suas famílias. Mas o mais importante não eram os números financeiros. Era a transformação que estávamos vendo na vida de cada pessoa que trabalhava conosco. Marcos, que havia passado 8 anos na prisão por tráfico, se tornou supervisor de produção e estava estudando administração de empresas no período noturno.
Joana, que havia sido presa por estelionato, descobriu um talento natural para vendas e estava negociando parcerias com grandes empresas para a compra de material reciclado. Carlos, que havia perdido a família por causa do vício em drogas, estava há 2 anos limpo e havia reatado o relacionamento com os filhos. Cada história de transformação me fazia lembrar das palavras da minha mãe. Deus pode transformar até mesmo os maiores erros em instrumentos de bênção. Era exatamente isso que estava acontecendo. Nossa empresa não era apenas um negócio, era um ministério prático de restauração de vidas humanas. Todos os dias, às 7 da manhã, antes de começarmos o trabalho, reuníamos todos os funcionários no pátio da empresa para um momento de oração e gratidão. Era um momento sagrado, onde pessoas que a sociedade havia rejeitado se juntavam para agradecer a Deus pelas oportunidades de recomeço. Ver aquelas mãos calejadas pelo trabalho honesto se unindo em oração, ouvir aquelas vozes que antes gritavam de raiva, agora cantando louvores a Deus, era um testemunho vivo do poder transformador de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, eu orava todas as manhãs diante dos meus funcionários. Obrigado por mais um dia de oportunidade. Obrigado por nos permitir transformar o que era considerado lixo em algo útil, da mesma forma que o Senhor transformou nossas vidas. Abençoe o trabalho das nossas mãos, proteja nossas famílias e use cada um de nós para levar esperança a outras pessoas que ainda estão perdidas como nós estávamos. Mas foi numa noite de dezembro de 2025 que recebi a maior confirmação de que estava no caminho certo. Eu havia trabalhado até tarde organizando papelada da empresa e quando cheguei em casa, estava exausto. Samantha e Pedro já estavam dormindo e eu me deitei agradecendo a Deus por mais um dia de bênçãos. Naquela noite, tive o sonho mais real e mais emocionante da minha vida. Sonhei que estava caminhando num campo imenso, coberto de flores coloridas, sob um céu azul cristalino. O ar era puro, perfumado, e eu sentia uma paz indescritível tomando conta de todo o meu ser. De repente, vi uma figura familiar caminhando em minha direção. Era minha mãe, Dona Maria. Mas ela não estava doente como nos nossos últimos encontros. Estava radiante, jovem, sorrindo com aquele sorriso que havia iluminado minha infância. Usava um vestido branco simples e seus olhos brilhavam com uma alegria que transcendia qualquer coisa terrena. Meu filho, ela disse correndo em minha direção, como eu estava ansiosa para te ver. Quando ela me abraçou, senti um amor tão intenso, tão puro, que comecei a chorar mesmo dentro do sonho. Era o abraço que eu havia sonhado receber dela durante todos aqueles anos na prisão. Mãe, consegui falar através das lágrimas. Eu sinto tanto sua falta. Queria tanto que você pudesse conhecer Samantha, conhecer Pedro, ver a empresa, ver como Deus transformou minha vida. Ela sorriu e segurou meu rosto com as mãos carinhosas que eu conhecia tão bem. Meu amor, eu vejo tudo. Eu vejo cada oração que você faz, cada pessoa que você ajuda, cada vida que está sendo transformada através da sua empresa. Eu vejo o marido maravilhoso que você se tornou para Samantha, o pai carinhoso que está sendo para Pedro. Eu vejo o homem de Deus em que você se transformou. Você está orgulhosa de mim, mãe? Gabriel, ela respondeu com os olhos brilhando de alegria. Eu sempre estive orgulhosa de você, mesmo nos momentos mais difíceis, porque eu sabia que o coração bom que Deus havia colocado dentro de você um dia ia aparecer novamente. Mas agora, vendo você usar seus dons para glorificar a Deus e ajudar outras pessoas, meu orgulho é indescritível. Ela me mostrou o campo ao nosso redor e eu percebi que não estávamos sozinhos. Havia centenas de pessoas caminhando por ali, todas irradiando a mesma paz e alegria que minha mãe demonstrava. Essas são as pessoas cujas vidas foram tocadas pela sua transformação, ela explicou. Cada funcionário da sua empresa que encontrou Jesus, cada família que foi restaurada, cada ex-detento que descobriu que vale a pena viver uma vida honesta. Gabriel, você não imagina o impacto que sua obediência a Deus está causando no reino dos céus. Mãe, eu quero ficar aqui com você para sempre, eu disse, não querendo que aquele momento terminasse jamais. Ainda não é sua hora, meu filho. Ela respondeu com um sorriso doce. Deus ainda tem muito trabalho para você fazer na terra. Muitas vidas ainda precisam ser alcançadas através do seu testemunho, mas quando chegar sua hora, eu estarei aqui te esperando e nós teremos toda a eternidade para ficarmos juntos. Ela me deu o abraço mais forte e mais longo da minha vida.
Um abraço que parecia carregar todo o amor que ela não conseguiu me dar durante os anos em que estive preso. Eu te amo, Gabriel. Sempre amei, sempre amarei. Continue fazendo a obra de Deus, continue sendo instrumento de transformação na vida de outras pessoas. E lembre-se sempre, sua mãe está torcendo por você do céu. Acordei daquele sonho com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma alegria inexplicável, de uma paz profunda, de uma certeza absoluta de que minha mãe estava bem, de que ela estava orgulhosa de mim e de que eu estava exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Contei o sonho para Samantha no café da manhã e ela também chorou de emoção. Gabriel, ela disse segurando minhas mãos, sua mãe está certa. Deus realmente está usando você para transformar vidas. Eu sou a prova viva disso. Pedro é prova viva disso. Cada funcionário da nossa empresa é prova viva disso. Naquele mesmo dia, decidimos fazer algo especial. Depois do trabalho, fomos até o cemitério onde minha mãe estava sepultada. Levamos flores frescas e a carta que ela havia me deixado na prisão. Aquela carta que havia mudado o rumo da minha vida para sempre. Diante do túmulo simples, mas bem cuidado, reuni minha família, Samantha e Pedro, e fiz uma oração de gratidão. Deus, obrigado por ter me dado a mãe mais maravilhosa do mundo. Obrigado por ela nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Obrigado por ela ter plantado sementes de fé no meu coração através daquela carta. Obrigado por ter usado a partida dela para me aproximar do Senhor. Mãe, continuei, olhando para a lápide com seu nome gravado. Obrigado por cada oração que você fez por mim. Obrigado por cada lágrima que derramou pedindo a Deus para me transformar. Obrigado por ter acreditado que seu filho poderia ser diferente. Prometo continuar honrando sua memória através de uma vida dedicada a Jesus e ao serviço às pessoas. Pedro, com a inocência linda dos seus 6 anos, colocou uma flor sobre o túmulo e disse: Vovó Maria, o tio Gabriel me contou que você mora no céu com Jesus agora. Eu quero te conhecer um dia, mas antes disso, vou ajudar o tio Gabriel a cuidar de mais pessoas, tá bom? Voltamos para casa naquela tarde com os corações transbordando de gratidão. Não gratidão apenas pelas bênçãos materiais que Deus havia nos dado, mas gratidão pela transformação sobrenatural que havia acontecido em nossas vidas. Gratidão por termos descoberto que nossa existência tinha um propósito eterno, que nossas vidas podiam fazer diferença na vida de outras pessoas. Hoje, enquanto escrevo essa história, são exatamente 2 anos desde que saí da prisão. A empresa Renovação Reciclagem emprega 63 ex-detentos, processa mais de 200 toneladas de material reciclável por mês e se tornou referência nacional em reintegração social. Mas os números que mais me orgulham não são financeiros. São as 15 pessoas que entregaram suas vidas para Jesus através do nosso testemunho. São as 22 famílias que foram restauradas. São os 31 ex-detentos que nunca mais voltaram ao crime. Samantha está grávida do nosso primeiro filho biológico, uma menina que decidimos chamar de Maria, em homenagem à mulher que plantou as sementes da minha transformação. Pedro está crescendo como um menino íntegro, inteligente e cheio de amor por Jesus. Nossa casa é um lar cristão onde a oração, o estudo bíblico e o serviço ao próximo são valores fundamentais. Mas a maior mudança não é externa, é interna. O vazio que eu sentia no coração durante toda a minha vida, mesmo quando tinha dinheiro e aparente sucesso, desapareceu completamente. Foi preenchido pelo amor de Jesus Cristo, pelo propósito de servir a Deus, pela alegria de ver vidas sendo transformadas. Finalmente entendi que a felicidade verdadeira não vem daquilo que conseguimos para nós mesmos, mas daquilo que podemos fazer pelos outros. Se você está me ouvindo agora e está passando por um momento difícil, se cometeu erros que parecem imperdoáveis, se sente que não há mais esperança para a sua vida, quero que saiba de uma verdade fundamental. Jesus pode transformar qualquer vida, não importa quão quebrada ela esteja. Ele transformou a vida de Paulo, que perseguia cristãos. Ele transformou a vida do ladrão na cruz, nos últimos minutos de vida. Ele transformou minha vida, de um criminoso cheio de ódio para um homem de Deus dedicado a restaurar outras vidas. O vazio que você sente no coração, mesmo quando tem tudo materialmente, é porque você foi criado para algo maior que este mundo pode oferecer. Você foi criado para ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, para ter um propósito eterno, para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Não importa onde você está agora, não importa o que você fez no passado,
Não importa quão perdido você se sente. Jesus está estendendo a mão para você exatamente como estendeu para mim naquela cela fria de prisão. Tudo o que você precisa fazer é aceitar esse amor, entregar sua vida para Ele e permitir que Ele transforme seu coração da mesma forma que transformou o meu. Vou terminar com uma oração, a mesma oração que fiz naquela noite na prisão quando minha vida mudou para sempre. Jesus, eu sei que você morreu na cruz pelos meus pecados. Eu sei que você ressuscitou para me dar vida nova. Eu confesso que sou pecador, que cometi erros, que preciso do seu perdão. Eu entrego minha vida para você agora. Venha morar no meu coração, transforme minha mente, mude meus desejos, dê-me um propósito verdadeiro para viver. Eu quero seguir você todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, sua vida acabou de mudar para sempre. Bem-vindo à família de Deus, bem-vindo à vida nova, bem-vindo ao propósito eterno que Jesus tem para você. E lembre-se sempre, não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce novamente. Em Jesus Cristo sempre há esperança, sempre há uma segunda chance, sempre há um recomeço. Reflexão final. Hoje, quando olho para trás e vejo toda a jornada que percorri, fico impressionado com a forma perfeita como Deus orquestrou cada detalhe da minha transformação. A prisão que eu via como maldição se tornou o lugar onde encontrei Jesus. A carta da minha mãe que pensei que chegaria tarde demais se tornou o instrumento que mudou meu coração. As pessoas que me traíram e que eu planejava me vingar se tornaram irrelevantes diante da magnitude do amor de Cristo. O ódio que me consumia por anos foi substituído por compaixão. A sede de vingança foi transformada em desejo de restauração. O egoísmo que dominava minha vida deu lugar ao serviço aos outros. E o vazio existencial que me atormentava desde a juventude foi completamente preenchido pelo propósito divino. Se hoje eu pudesse voltar no tempo e conversar com aquele Gabriel cheio de raiva que entrou na prisão em 2019, eu diria: você acha que sua vida acabou? Mas na verdade, ela está prestes a começar de verdade. Você acha que Deus te abandonou? Mas Ele está preparando o maior milagre da sua existência. Você acha que não há esperança? Mas está prestes a descobrir uma esperança que supera qualquer circunstância. A dor da perda da minha mãe ainda existe, mas agora ela convive com a certeza de que a separação é temporária. A vergonha pelos crimes que cometi ainda me acompanha, mas agora ela serve como combustível para ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. As cicatrizes do passado ainda estão aqui, mas agora elas são testemunho do poder transformador de Jesus. Lição de vida. A maior lição que aprendi nessa jornada é que Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhum erro, nenhuma lágrima. Ele tem a capacidade sobrenatural de transformar até mesmo nossos maiores fracassos em instrumentos de bênção para outras pessoas. O que o diabo queria usar para me destruir, Deus usou para me reconstruir de forma mais forte e mais útil para o reino dos céus. Aprendi que o perdão não é apenas uma necessidade espiritual, mas uma libertação prática. Quando perdoei Ricardo, Fernanda, meu advogado e todos que me magoaram, não fiz isso por eles, fiz por mim mesmo. O perdão me libertou da prisão emocional que era muito pior que as grades físicas da penitenciária. Aprendi que o propósito verdadeiro da vida não está em acumular riquezas, conquistar poder ou satisfazer desejos pessoais. Está em ser instrumento do amor de Deus na vida de outras pessoas, está em usar nossa história, inclusive nossas falhas, para ajudar alguém a encontrar esperança. Aprendi que Jesus não nos chama para sermos perfeitos, mas para sermos transformados. Não nos chama para esconder nosso passado, mas para usar nosso passado como testemunho do poder renovador da graça divina. Oração final. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que ouviu esta história. Oro especialmente por aqueles que se identificaram com minha jornada, que reconheceram em minha história pedaços da própria história. Senhor, se há alguém ouvindo agora que está preso, seja numa penitenciária física, seja nas prisões do ódio, da amargura, do vício, do desespero, eu peço que o Senhor faça na vida dessa pessoa o mesmo milagre que fez na minha vida. Se há alguém que perdeu a mãe, o pai ou qualquer pessoa querida e está carregando culpa por coisas não resolvidas, eu oro para que o Senhor traga paz e certeza de que o amor verdadeiro transcende a morte e que há esperança de reencontro na eternidade. Se há alguém que cometeu erros graves e acha que não merece perdão,
Eu oro para que o Senhor revele a essa pessoa a profundidade da graça que está disponível através do sacrifício de Jesus na cruz. Se há alguém que está lutando contra pensamentos de vingança, contra mágoas profundas, contra feridas que parecem não cicatrizar, eu oro para que o Senhor dê a essa pessoa a força sobrenatural para perdoar e se libertar dessas correntes emocionais. Pai, oro por cada pessoa que está procurando propósito, que tem talentos e capacidades, mas não sabe como usá-los para o bem. Mostre a cada um qual é o plano específico que o Senhor tem para suas vidas. E finalmente, Senhor, oro para que esta história seja semente plantada em terreno fértil, que germine esperança nos corações desesperançados, que produza frutos de transformação em vidas que parecem perdidas, que traga muitas pessoas para o conhecimento salvífico de Jesus Cristo. Tudo isto eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Amém. Se esta história tocou seu coração, se você reconheceu que precisa de Jesus na sua vida, não deixe este momento passar. Procure uma igreja evangélica perto de você, converse com um pastor, comece a ler a Bíblia. Sua jornada de transformação pode começar hoje mesmo. E lembre-se, em Jesus Cristo, nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para uma vida nova. Nunca é tarde demais para descobrir seu verdadeiro propósito. Que Deus abençoe sua vida abundantemente e que sua história de transformação comece agora mesmo. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.